Não dependa de ninguém para buscar as vitórias que você precisa, porque o Senhor já rasgou o véu de cima a baixo. Porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. Mas para que Ele me guarde, eu preciso estar no caminho. Se eu estiver fora do caminho, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podemos apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. Para que serve um capacete? Esse é fácil, né? Quem trabalha em obra precisa de um capacete para proteger a cabeça. Quem está andando de moto para lá e para cá precisa de um capacete bom, né? Para proteger a cabeça, certo? Porque o lugar mais vulnerável que tem é a nossa cabeça. Se você bater a tua cabeça e ficar com um coágulo de sangue na tua cabeça, a pessoa pode sofrer danos, talvez irreparáveis. Por que uma criança, quando pequenininha, a gente tem aquele cuidado para não bater a cabeça? Porque o crânio dela ainda não está né? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a criança é pequena. Tem que proteger a cabeça, né? Os pais que têm criança pequena vai ensinar a andar de bicicleta, compra aquele capacete. Vai andar de patins, compra aquele capacete. E o Senhor está dizendo para mim e para você que espiritualmente nós também temos um capacete. Para quê? Para guardar a nossa mente. Peraí, o Senhor já colocou o capacete em mim e mas o maligno vai ficar feliz? Não. Ele vai lançar pensamentos. E se você der vazão a esses pensamentos, eles vão criar ninho. Como que um passarinho começa a fazer o seu ninho? Vocês já viram? E toda vez ele vai levando um galinho seco, não é? Aí quando você vê, tem aquele negocinho bem bonitinho que ele faz para colocar o seu ovinho. É assim que o maligno faz. Ele vai trazendo um pensamentozinho de cada vez. E se você for dando vazão àquele pensamento, daqui a pouco ele já armou um ninho. Então nós precisamos vigiar com o que nós estamos pensando. Precisamos prestar atenção no que estamos pensando. Não tem aquele ditado, né? Mente vazia. Precisamos prestar atenção no que estamos vendo, do que estamos nos alimentando, espiritualmente falando. Eu preciso entender que eu tenho que me alimentar da palavra eu preciso entender que tem certas coisas que já não me cabem mais, não é lugar mais para mim. Entende? Tem algumas músicas que eu já não ouço mais. Tem algumas coisas que eu já não assisto mais. Por quê? Porque aquilo vai despertar na minha mente coisas que não convêm. Tem algumas coisas na televisão que a gente não assiste mais. Tem algumas coisas no celular que não nos convém assistir. Porque a televisão é um portal. Porque o celular é um portal. Entende? Recentemente o Samuel me contou um sonho que lá em casa eles são proibidos de assistir o tal do Stitch. Não entra nada de Stitch lá em casa. Nada. E aí o Samuel disse que no sonho ele falava assim que ele estava curioso porque ele queria assistir o filme do Stitch. E aí ele entrou para dentro do carro do pai dele e foi assistir o filme. Quando ele foi assistir o filme dentro do carro, o bicho saiu de dentro do celular e se materializou lá, onde ele estava. Então ele viveu uma experiência boa? Não. Ruim. Mas
ele entendeu o porquê que eu não gosto e não deixo eles assistirem. Além deles estarem se alimentando com algo que vai destruir eles por dentro, vai abrir portais na mente deles que não é bom, vai estar dando legalidade dentro da minha casa de coisas que não faz parte da minha casa. Entende? Então a TV é um portal. Músicas, que muitas das vezes algumas pessoas ouvem, música é uma adoração. Então você escolhe quem você quer adorar. E isso fica tudo na sua mente. Quer ver? Eu acredito que vocês não ouçam mais. Mas às vezes o seu vizinho, ele está ouvindo uma batida de uma música que aquilo fica repetindo. Chega uma hora que dentro da sua cabeça, parece que aquilo está repetindo, não é? Porque é algo que fica enxertado lá. Entendeu? Por isso nós precisamos do capacete. Tem coisas que Deus vai nos permitir enxergar. Tem coisas que Deus não vai nos permitir enxergar. Vou contar um testemunho que a Thaís me contou. Nós estamos no jejum de 21 dias, né? Algumas pessoas tiraram algumas coisas. Depois você corta isso, Rita. Algumas pessoas tiraram algumas coisas. Algumas pessoas estão fazendo mesmo e estão só no legume e na fruta. E a Thaís, no segundo dia, ela vai trabalhar de Uber. E ela foi trabalhar, ela disse que ela pediu Uber. Quando chegou ali nos 2 irmãos, ela sentiu uma presença ruim. Quando ela sentiu aquela presença ruim, ela conseguiu sentir que aquela presença estava apoiada em cima do motorista do Uber. E ela disse que foi automático, o motorista começou a roncar no volante. Agora para e pensa, ela indo trabalhar na ponte de Barueri e o motorista roncando. Tentou se colocar no lugar dela um pouquinho? Ela disse que o motorista roncava e ela estava conseguindo ver o que estava ali. E aí, pela graça, pela honra e glória do Senhor, ela conseguiu chegar no destino dela. Ela falou para o motorista: acorda, você está dormindo. Só que era espiritual. Ela conseguiu chegar no destino, ela foi trabalhar. Ela conseguiu ver a mão de Deus livrando eles. E ela disse que quando desceu do Uber, falou: Senhor, guarda esse rapaz, né? Guarda ele e quem está ao redor dele. Agora fala para mim, aquilo ali foi, Deus permitiu ela ver. Mas quantas das vezes pode ter acontecido a mesma coisa que ela não viu? Já parou para pensar? Tem coisas que acontecem que a gente não vê. Que Deus nos dá o livramento antes mesmo de chegar ao nosso conhecimento. Tem coisas que Ele nos permite saber e ver. Mas tem coisas que não. Então, a gente conversando, eu falei: filha, quantas das vezes talvez você não pegou um Uber e aconteceu a mesma coisa, só que você não viu? E dessa vez Deus permitiu você ver, para que o nome dele fosse glorificado, mas para a gente entender que a gente está numa batalha. Nós estamos numa luta. O mundo espiritual é mais real do que o chão que você está pisando agora nesse momento. As coisas primeiro se materializam lá, para depois vir para cá. Primeiro lá, para depois vir para cá. Engana quem acha que é daqui para lá. Não, é de lá para cá. Então nós precisamos entender que nós precisamos colocar muros nos nossos pensamentos. Identificou que tem pensamentos que não são seus? Repreende. Não aceita. Começa a adorar o Senhor. Começa a colocar louvor. Começa a orar. Começa a ouvir ministração. Leia a palavra de Deus para fortalecer a sua mente. Tira um tempo todos os dias para ler a Bíblia. Mesmo que você não entenda, leia para você ouvir. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. A espada do Espírito é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes.
Ela consegue fazer separação da medula e do rim. O fio dela corta sem fazer curva. A palavra do Senhor, bem colocada na hora certa, talvez você não vá ver, mas aquela palavra vai germinar dentro de alguém. Talvez você vai usar a palavra do Senhor e aparentemente parece que você está sendo duro, que você está sendo dura. Mas tem horas que a palavra de Deus vai ser dura, vai ser firme comigo e com você. Ou nós iremos usá-la com uma firmeza. Entende? E ela vai fazer divisão. Às vezes dentro de mim, dentro de você, essa espada precisa cortar. E quando essa espada cortar, nós precisamos entender o porquê que ela está cortando. E deixar ela fazer aquilo que precisa ser feito. Muitas das vezes, quando essa espada corta em mim, corta em você, nós não queremos. Mas precisamos deixar ela penetrar e transformar aquilo que precisa ser transformado. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não é a minha e nem a tua, é a palavra de Deus. Pode mudar, Bela. Orando em todo tempo, com oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. O que é orar em todo tempo no Espírito? É orar com a língua que o Senhor te deu. É orar em línguas, porque você está edificando o teu espírito. A Bíblia fala que quando nós estamos orando em língua, a nossa mente fica inerte. Ela não entende, porque a gente está falando direto com Deus. Entende? Às vezes nós estamos pedindo algo para o Senhor, que a gente acha que a gente precisa daquilo naquela hora. Mas quando a gente está orando em línguas, a gente leva petições a Deus através do Espírito de coisas que a gente não sabe, mas que a gente precisa mais do que aquela que a gente acha que a gente precisa. Entende? Às vezes eu estou pedindo para o Senhor uma cadeira, mas o que o Senhor tem para mim é melhor do que uma cadeira. Às vezes eu estou pedindo para o Senhor algo que ainda não estou preparada para receber, mas quando eu estou orando em línguas, Ele está me edificando, tirando impurezas de mim. A Bíblia fala que a oração de línguas edifica a si mesmo. Então tem coisas dentro de mim, quando eu estou orando em línguas, que estão saindo. Quanto mais eu oro em línguas, mais eu sou aperfeiçoada. Porque quanto mais eu oro em línguas, mais eu falo com o meu Pai. A minha mente não entende, mas eu preciso confiar com o meu espírito que eu estou conversando com o meu Pai. E quando você cria uma certa intimidade com teu Pai, com Deus, com teu Pai, você começa a viver coisas, Ele começa a revelar coisas para você, quando você está orando em línguas, inimagináveis. Ele começa a revelar a glória dEle, os mistérios dEle para você, quando você consegue entender que você está conversando com o teu Pai. Igreja, é muito profundo. É muito profundo. Então, se o Senhor está te convidando para você orar mais, para você buscar mais, vai. Você tem o que a perder? Nessa terra você tem o que a perder? Fala para mim. Nada. Nós não temos nada a perder aqui. Nós estamos aqui de passagem. O mundo não é nosso lar. O mundo é nosso campo de batalha. O nosso lar é na Nova Jerusalém. O nosso lar é da onde nós nunca deveríamos ter saído, mas por causa do pecado nós saímos.
o nosso lar, a nossa meta deve ser todos os dias nos regenerar um pouquinho para voltar ao coração do nosso Pai. A nossa meta deve ser todos os dias vencer nós mesmos, para que todos os dias a gente possa ser regenerado mais um pouquinho, entende? Então o Senhor já nos deu as armas que nós precisamos. Nós precisamos guardar as nossas emoções, o Senhor já nos deu armas. Nós precisamos calçar os nossos pés, o Senhor já nos deu sapatos para nós entrarmos em qualquer luta. Nós precisamos estar afiados com a espada, o Senhor já nos deu a palavra. Nós precisamos colocar muros na nossa mente, o Senhor já nos deu o capacete da salvação. Nós precisamos guardar as nossas emoções, temos a couraça da justiça, o escudo da fé. Nós precisamos ver os céus abertos e o Espírito de Deus. Nós precisamos ser fortalecidos, entender, entrar na realidade do Espírito, ora em línguas. Quer ver a atmosfera densa, quer ver o Espírito de Deus vir, quer ver o Senhor Jesus vir conversar com você. Começa a orar em línguas, começa a adorar ao Senhor, começa a dizer para Ele o quanto Ele é grande, o quanto Ele é poderoso, o quanto você precisa dEle, o quanto você é dependente dEle, o quanto você entende, o quanto você é grata por você ter a oportunidade de estar com Ele. Qual o privilégio nós temos, igreja, em meio a uma multidão. O Senhor te escolheu, te chamou, disse que você é tesouro dEle. Entenda, não é só mais um dia de culto, não é só mais um dia de estar na casa do Senhor, é mais um dia de entender que tudo que você precisa, seu Pai já te deu. Saia do lugar que limita a sua visão. Foi assim que Ele disse para Abraão: saia do lugar que limita a sua visão. Às vezes o sair do lugar que limita a sua visão não é sair para fora para enxergar as estrelas, mas é entrar para dentro de você e tirar as limitações daqui de dentro, que te impede de enxergar o que o Senhor já fez. Igreja, se hoje o Senhor não fizesse mais nada na minha vida, só do simples fato dEle ter me chamado, entregado o filho dEle por mim, ter perdoado os meus pecados, já está ótimo. Me deu o direito de voltar à minha essência. Só isso já estava ótimo. Mas a Bíblia fala que Ele dá além aquilo que o meu ouvido não ouviu, que os meus olhos não viu, que não chegou ao meu entendimento, que o meu coração nem sonhou. É o que Ele vai fazer. Mas aonde eu estou? Aonde você está nessa noite? Que armadura você está usando? Será que você já deixou a sua armadura? Como o Senhor vai se revelar para você? Se você ainda não entendeu, vista a sua armadura. Aquilo que estão falando de você, ou as situações que você está enfrentando, use para ilustrar a sua armadura. Não faça com que isso te afaste de Deus, mas usa isso para te aproximar cada vez mais dEle. Queira conhecer o coração de Deus, igreja. Não queira ser só mais um sentado numa cadeira. Queira conhecer o coração do teu Pai. Queira sentar no colo dEle e falar: Senhor, vem aqui, vamos conversar. Eu preciso do Senhor. Eu sou dependente do Senhor. Sem o Senhor eu não posso viver. As minhas entranhas, o meu ser clama pelo Senhor, pela tua presença. Não tem outro lugar que eu queira estar, Pai. Não tem outro lugar que eu queira ir. Não tem outro que eu queira adorar. Não tem outro que eu queira glorificar. Não tem outra palavra que eu queira ler. Não tem outro lugar que eu queira ir. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Igreja, vigie com as suas palavras. Vigie com o que você fala. Vigie de quem você fala. Vigie com quem você fala.
coroa para que ela não seja roubada. Guarde a sua coroa para que ela não seja roubada. Pode mudar, Isabela. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca palavra de confiança para fazer notório o ministério do Evangelho. O Senhor já colocou as palavras certas nos seus lábios. Você só precisa querer. Eu anotei um monte de coisa que Ele me deu. Não deixe ninguém roubar a sua identidade. Você é filha de Deus. Você é filho de Deus. Você não é só mais um no meio da multidão. Quem te escolheu foi teu Pai. E Ele já te deu as armas que você precisa para lutar. Então saia daqui hoje convicto de que você tem uma armadura invisível, mas real. Saia daqui hoje convicto na sua mente. Coloque dentro de você que você tem uma armadura impenetrável. Que todas as armas que você precisa para lutar, você já tem. Coloque isso enxertado dentro de você, dentro do teu coração, dentro da tua mente. Viva por isso. Independente do que você estiver enfrentando hoje, o Senhor já te deu a arma que você precisa para vencer. Em todo tempo, deixe os muros da sua cidade erguidos. Quando eu deixo os muros da minha cidade erguidos, os anjos do Senhor estão ao meu redor. Tire da sua vida tudo aquilo que abra brecha para os anjos deixarem abertura para que o maligno tenha acesso. Tudo aquilo que não agrada ao coração do Senhor, tudo aquilo que não te edifica, tudo aquilo que não te aproxima de Deus, se afasta. Cresça na graça e no conhecimento, porque só mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Nós estamos aqui agora nesse momento. Daqui 2 minutos nós não sabemos o que vai acontecer conosco, mas nós confiamos que em todas as coisas o nosso Pai vai estar lá. Ele não é um pai que abandona os seus filhos, muito pelo contrário. Ele está conosco em todo o tempo. A igreja pode se colocar de pé?